terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que esteja bem, que esteja tudo em ordem. Hoje é a nossa aula de ciências, então bora lá corrigir as atividades da aula anterior. A gente parou lá na página 90 fazendo os exercícios, né? A gente aprendeu sobre a respiração dos animais. E aí, no exercício 1, a gente precisava escrever qual era o tipo de respiração de cada um dos animais que estavam nas imagens. E aí, fizeram? Vamos corrigir então para ver se dá certo. O tubarão cinzento do Recife, ele tem a respiração branquial, né? A respiração que precisa para conseguir o oxigênio embaixo da água. E o gafanhoto tem a respiração traqueal. A gente estudou sobre esse tipo de respiração. Lembram? Corrija aí, vê se está certo. E agora, atividade número 2. Pegue as informações corretamente e descubra os dois animais de quem estamos falando. Então, olha lá, tinha as informações A e B, os quadrinhos rosas e as imagens. A gente precisava ligar até descobrir qual era o animal de cada item. Então, na letrinha A, eu utilizo os pulmões para respirar e obtenho o gás oxigênio do ar atmosférico. Eu ligava lá, olha, minha respiração é pulmonar. Então, se ele respira através do gás oxigênico e do ar atmosférico, a respiração dele é pulmonar. E quem era esse animal? Era a cobra. Letrinha B. Eu utilizo o revestimento do meu corpo para respirar. E através dessa respiração eu tenho o gás oxigênico do ar atmosférico. Minha respiração é cutânea. Quem que era, pessoal? O sanguessuga, isso mesmo, tá? E agora a gente vai trabalhar um outro item aí sobre os animais. A gente vai falar sobre reprodução dos animais. Vamos lá. Entramos então na parte da reprodução dos animais, a página 91 do nosso livro. Então a gente tem aí, pessoal, a reprodução dos animais. Quando adultos, os animais têm a capacidade de se reproduzir. Lembra do ciclo da vida que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre? Bom, agora a gente já viu ali como nascem os animais, como eles crescem se alimentando. Agora a gente na parte de reprodução, eles se multiplicarem, né? Tornarem-se outros animais, aumentar o número da sua linhagem. Então olha as imagens a seguir. A gente tem a vaca prenhe. O que é prenhe, pessoal? Ela tá grávida, tá? Tá esperando ali um filhotinho dela. E ela tem aproximadamente 1,3 metros de altura, né? E aí a gente tem também uma pata chocando seus ovos, e ela tem aproximadamente 78 centímetros de altura. E aí a primeira questãozinha que vem é: pinte de vermelho o quadro que indica onde os filhotes do animal da foto A se desenvolvem. E em seguida, pinte de azul o quadro que indica o local de desenvolvimento dos filhos do animal da foto B. Então a vaca aqui, primeiro a vaca que está grávida, que está prenhe, né? Ela se desenvolve no interior do corpo da fêmea, né? E aí a gente vai pintar de vermelho, porque está lá dentro. E a pata, a gente está vendo que os ovos se desenvolvem fora do corpo da fêmea, né? Porque ela está chocando aí os ovos, então está fora do corpo dela, não está lá dentro. A gente vai pintar ele de vermelho, em ovos fora do corpo da fêmea. Fica fácil esse, nem precisava eu responder para vocês, mas eu já estou adiantando para que a gente possa dar continuidade no assunto. Bom, vamos lá então. De maneira geral, para que um animal ele seja gerado por meio da reprodução, é necessário que ocorra o encontro dos gametas. Ou seja, pessoal, para que nasça um animal, é preciso de 2 gametas. E aí, o animal masculino tem um gameta, esse gameta se chama espermatozoide, e o gameta feminino da fêmea, né, ele é chamado de ovocito, tá? Então a gente tem aí o espermatozoide, que é do animal macho, né, do masculino, e o ovocito da fêmea, né, do animal fêmea, tá? E aí, para que aconteça a reprodução, esses 2 gametas aqui, ó, o masculino e o feminino, eles precisam o quê? Se encontrarem. Como que acontece isso? Quando o espermatozoide ele encontra o ovocito, né, no momento da reprodução do animal, esses 2 gametas eles se unem. Então o espermatozoide ele entra lá no ovocito da fêmea, né, no gameta feminino. E aí, quando ocorre isso, a gente chama do quê? De fecundação. Então, houve a fecundação. Como resultado disso,
forma-se uma nova célula chamada de zigoto. Ó, ele entrou, o espermatozoide se divide e é gerada uma nova célula que é chamada de zigoto. Esse embrião, depois que está lá dentro, ele é o embrião que vai dar origem ao novo animal, tá bom? E aí a gente tem uma imagem que está explicando para a gente mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. O espermatozoide mais o ovocito, ocorre a fecundação do zigoto, que vira o zigoto, e esse zigoto ele vira o embrião, né? A primeira célula do animal. Mas o que acontece? Nem todos os animais acabam nascendo da mesma forma. Por quê? O corpo dos animais, alguns animais, não estão preparados para gerar um outro animal de dentro deles. Não é que nem a vaca, não é todo animal que consegue gerar um outro animal dentro deles. E alguns animais são gerados fora do corpo do outro animal. Dependendo de onde ocorre o desenvolvimento do embrião, de onde começa a crescer esse embrião, os animais podem ser classificados em 3 tipos: em ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Vamos acompanhar um pouquinho sobre esses 3 tipos de classificação. Os animais não nascem da mesma forma. Alguns nascem de um ovo e outros nascem da mãe. Assim, os animais são classificados em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Nos animais ovíparos, cuja palavra vem do latim ovi, de ovo, e parere, de dar à luz. A fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve utilizando as reservas nutritivas do ovo. É o caso de vários invertebrados, como aranhas, formigas e gafanhotos, de alguns peixes, como o beta e a tilápia, dos anfíbios, como rã, sapo, dos répteis em geral, como tartarugas e o jacaré, de todas as aves e de poucos mamíferos, como é o caso do ornitorrinco. No caso dos animais que põem ovos em meio terrestre, a casca protege o embrião contra a perda de água. Aliás, o surgimento da casca ao longo da história da vida na Terra foi importante para que alguns animais pudessem conquistar definitivamente o ambiente terrestre, sem depender do ambiente aquático. O ovo das aves é semelhante ao dos répteis. Tem a função de proteger e alimentar o embrião. Nesses ovos, o âmnio está presente, que permite o desenvolvimento desse embrião no meio terrestre. O óvulo possui a gema, que é uma reserva de alimento para o futuro embrião. Depois da fecundação, formam-se em torno do zigoto a clara e a casca de carbonato de cálcio. A gema e a clara serão consumidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. A maioria das aves constrói ninhos com gravetos, barro, penas e assim por diante, onde depositam e chocam os ovos. O calor do corpo é importante para o desenvolvimento do embrião. O ninho também ajuda a proteger os ovos contra os predadores. Após o tempo de incubação, que varia entre as espécies, ocorre a eclosão. A casca do ovo se quebra e o filhote sai. Por algum tempo, o filhote é alimentado e protegido pelos pais. No caso da galinha doméstica, o tempo de incubação é de 21 dias, ou seja, a galinha choca seus ovos por 21 dias até os pintinhos nascerem. Só que os ovos que a gente encontra no mercado não contêm zigoto, ou seja, não originam filhotes. Isso porque esses ovos vêm de galinhas criadas em granjas e não foram fecundadas, não foram galadas. Interessante, não é mesmo? Nos animais vivíparos, do latim vivíparo, o que nasce já formado, o embrião troca substâncias como alimento e oxigênio diretamente com o sangue materno através da placenta. A maior parte dos mamíferos é vivípara,
inclusive nós humanos. Há ainda os animais ovovivíparos, que são aqueles cujo desenvolvimento do embrião ocorre dentro de ovos que se desenvolvem dentro do corpo materno. O embrião se alimenta a partir das reservas nutritivas do ovo e não do corpo materno. Os ovos eclodem ainda dentro do corpo da mãe e depois que nascem são como os adultos. É o caso de alguns peixes, como tubarões e raias, e de alguns répteis, como as jararacas. Bom, então a gente viu aí no vídeo, agora ficou mais fácil para a gente entender sobre essa classificação. Vamos relembrar um pouquinho aí com o conteúdo do livro, beleza? Então, os animais ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro de ovos. Então, é ovíparos porque está ali o embrião dentro do ovo. Esses ovos, eles são depositados no ambiente onde ocorre o nascimento dos filhotes. No interior do ovo, há todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião. Então, tudo que ele precisa está ali dentro do ovo. Os animais como a galinha, o quero-quero e algumas espécies de serpente são ovíparos. Olha, então a gente tem a galinha chocando e depois o nascimento do filhote da galinha. Nos animais ovíparos, o período entre a postura dos ovos e o nascimento dos filhotes é chamado de período de incubação. Então, o tempo que ele leva ali para ser gerado chama-se de período de incubação. Embriões de animais como o gato, o rato, o cavalo, o cachorro se desenvolvem no interior do corpo da fêmea. Desenvolve dentro do corpo do animal fêmea, né? Da fêmea, da mamãe. Esses animais são chamados de vivíparos, tá? Então ele vive, lembra disso. Ovíparos dentro do ovo. Vivíparos vive dentro da fêmea, tá? Esse desenvolvimento ocorre em um órgão específico da fêmea, denominado útero. Então, lá no útero é como se fosse a casinha onde o animal vai se desenvolver, assim como a gente, né? Nós somos animais vivíparos, nos desenvolvemos dentro do útero das nossas mães. Dentro do útero, o embrião recebe da mãe os nutrientes e o gás oxigênio que necessita para se desenvolver. Olha que coisa muito interessante. Quando a gente está dentro da mamãe, assim como a casca do ovo, a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver lá dentro. Olha, aqui a gente tem um gato prenhe. Prenhe é como eu expliquei para vocês, é um termo, né, uma palavrinha que a gente usa para dizer que os animais estão, que é um animal, né, a fêmea está grávida, tá? Então, os animais a gente fala assim, está prenhe, né? Não está grávida, está prenhe. Os animais vivíparos permanecem no interior do útero materno até o nascimento. Depois, a gata amamentando seus filhotes. O período entre a formação do embrião e o nascimento do filhote ele é chamado de gestação. Lembra que no ovo é chamado de período de incubação? Quando é no útero, é período de gestação. Animais ovíparos têm o período de incubação e os animais vivíparos têm o período de gestação. E depois, por último, a gata amamentando seus filhotes também. Alguns animais, como os gatos, alimentam seus filhotes após o nascimento por um certo tempo. Então, depois ainda que teve os filhotes, os animais vivíparos ainda recebem uma alimentação das fêmeas, né, das mães. Existem animais cujos embriões se desenvolvem dentro de ovos. No entanto, esses ovos permanecem no interior do corpo da fêmea, até o nascimento dos filhotes. Esses animais, eles são chamados de ovovivíparos. Então, tem um ovo que a galinha, por exemplo, ela bota o ovo para o animal ser gerado, né? O pintinho vai ser gerado fora dela. Agora, tem animal que tem os ovos dentro do corpo e o filhote fica crescendo ali dentro do ovo, só que dentro do corpo. Olha que coisa incrível. Ele é gerado dentro, vivíparos, que nem o vivíparos, mas é dentro de um ovo dentro do corpo. Olha que coisa incrível. O embrião obtém do ovo os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Esse tipo de desenvolvimento do embrião é observado em algumas espécies de peixe, como o lebiste e o tubarão-baleia. Então a gente tem a fêmea do lebiste carregando ovos no interior, olha lá como está a imagem. E depois tem o nascimento dos filhotes. Então fica com os ovos dentro, ela não espalha, né, esses ovos, ela cuida deles como se fosse uma bolsa, igual um canguru, e ali ela espera o tempo certo para que depois os peixinhos, né,
são liberados por ela e assim podem viver a vida deles, né? Bom, pessoal, aí agora que vocês já entenderam esse conteúdo, eu vou deixar para que vocês façam de lição, né, a nossa tarefa para ver se vocês entenderam mesmo as páginas 95, 96 e 97. Vai da atividade 1 até a atividade letrinha B do exercício número 4, tá? E vou complementar também esse vídeo com algumas imagens dos animais se reproduzindo, tá? Algumas imagens bem legais que vocês vão ficar bem curiosos, assim, para ver como as coisas acontecem, tá? Espero que vocês consigam fazer as atividades, que tenham um excelente final de semana e a gente se vê, então, aí na segunda-feira. Um beijão, pessoal!